Olá, eu sou Sônia Cotrim, psicóloga organizacional e psicóloga clínica. E estamos aqui hoje com Carreira entre Verso e Prosa, o podcast que traz histórias reais, escolhas difíceis, curvas inesperadas e a poesia que existe por trás do trabalho e do desenvolvimento humano. Eu sou Cristina Voit, sou psicóloga, executive coach e trabalho com desenvolvimento de carreiras e diversos profissionais. No episódio de hoje, recebemos um convidado cuja trajetória atravessa diversos setores: comunicação, entretenimento, gestão pública, energia e relações institucionais. Uma carreira marcada por reinvenção, muita coragem e um olhar estratégico sobre pessoas e projetos. Ele dirigiu emissoras de rádio e TV, implantou sistemas de transmissão, estruturou grandes eventos como o Festival de Verão, liderou passos importantes na gestão pública de Salvador e hoje atua como diretor de relações institucionais na Sely, empresa controlada pela Mubadala Capital, em um dos setores de maior impacto econômico e social, o de energia e combustíveis sustentáveis. Conosco, um líder que transita entre os mundos com a mesma naturalidade que transforma desafios em caminhos. Bem-vindo, Bernardo Araújo. Seja bem-vindo. Obrigado, gostei da introdução, viu? Gostou, né? Eu comecei a olhar assim. Para você. Pois é, comecei a olhar assim, vocês traduziram aí num parágrafo aí 30 anos aí de vida profissional aí. E o que me chamou a atenção ali, e que talvez que marque muito isso, é se reinventar e coragem. É verdade. Eu acho que é uma tônica muito aí de minha trajetória. Eu me considero, eu não sou especialista, eu sou um generalista. E como generalista, eu tive que ter muita coragem de, em alguns momentos, mudar ou por circunstância de momento de mercado de vida, e resiliência e persistência, né? Enfim. Mas seja bem-vindo, né? E assim, você já começou falando aí de como a gente descreveu você, porque realmente múltiplas profissões e atividades, né? Mas qual é o maior desafio de estar transitando entre todas elas, assim, que você sabe? Enfrentou, né? Maior desafio, eu acho que sempre acreditar que a gente pode se reinventar, recomeçar. Eu acho que talvez seja a palavra que eu melhor me defino, recomeçar. E eu tenho uma certeza e uma segurança que há 4 anos eu tive que me reinventar, e a única certeza que eu tenho é que eu sei que eu ainda vou ter que me reinventar algumas vezes. Então, conta essa história para a gente desse reinventar, né? A gente sabe que você ficou muitos anos no mundo executivo, na área de comunicação, na Rede Bahia, e teve outras experiências, e de repente você se viu, né, por uma dada circunstância, um grande executivo fora do mercado, e hoje a gente vive essa questão de pessoas pós-50 e executivos que a gente já tem um número menor de vagas. Aqui, às vezes na Bahia, no Nordeste, ainda o número diminui, e você estava lá. E aí, qual foi esse sentimento desse primeiro momento e como é que você se reinventou para hoje estar? Poxa, Cris, é interessante. Primeiro que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, não é? Isso que você está falando de... Eu me lembro quando eu estava na Rede Bahia, eu já tinha 15 ou 16 anos na Rede Bahia, eu olhava para frente e imaginava, eu vou me aposentar aqui como meu pai se aposentou na única empresa que ele trabalhou na vida toda. Um ano depois, eu tinha sido demitido a primeira vez na minha vida, que foi lá na Rede Bahia. Não foi por questões de competência ou de entrega de resultado, mas são circunstâncias mesmo dos desafios que as empresas têm. Os ciclos, né? Os ciclos se abrem e se fecham, e isso cada vez tem sido mais curto no mundo corporativo. E aí você se depara com essa realidade, e enfrentando essa realidade, poxa, eu achei que eu ia me aposentar aqui e eu estou com 50 e poucos anos jogado no mercado de trabalho. E você acredita no primeiro momento que você vai conseguir se recolocar. Vocês devem se deparar com muita frequência. E aí você vai vendo que a história não é bem assim. Primeiro porque a gente está numa cidade, como você falou, que tem uma dificuldade, nosso estado tem uma dificuldade muito grande de ofertar posições.
Não é à toa que o eixo corporativo daqui migrou para São Paulo e grandes empresas, as maiores empresas, foram para São Paulo. Até as nascidas baianas, as suas matrizes estão lá, né? As grandes empresas nossas foram para lá e isso levou toda uma força de trabalho para lá. Mas aí quando você começa a enfrentar essa realidade e você começa a encontrar mais portas se fechando do que se abrindo, você tem que encontrar caminho, você não pode desistir, não é? Você, no meu caso, eu tenho tinha 2 filhos estudando ainda, uma filha estudando numa escola de medicina que demandava recursos, que era uma escola particular, o outro filho numa escola ainda com 11 anos de diferença, ou seja, ainda estava no início da escola primário, que era cara também, as despesas de casa, etc, etc. E você disse, rapaz, eu tenho que me virar nos 30 e achar uma saída. Aí, quando você não acha uma saída para se reinventar no mercado corporativo, como um executivo de mercado, que foi praticamente a minha trajetória toda, você tem que partir para empreender, como foi um caso que aconteceu comigo um pouco antes da pandemia, por exemplo, entendeu? Aí me lembra bem que é um caso até que, depois que eu saí da prefeitura, eu levei um tempo na prefeitura como secretário de Trabalho e Desenvolvimento. Tinha trabalhado 2 anos, achei que já tinha completado aquele meu ciclo ali na prefeitura, foi uma experiência fantástica, muito positiva, mas eu tinha vontade de voltar para a área privada. O mercado estava muito ruim aqui na Bahia, a gente vivendo ali uma recessão devido ainda reflexo da Lava Jato, que acabou impactando no Brasil todo, e a Bahia não foi diferente. A gente tinha grandes empresas baianas que estavam envolvidas e houve um encolhimento muito grande do mercado de trabalho. Mas eu persistindo, eu me lembro que uma amiga minha de infância me colocou num processo de uma empresa que não tinha muito a ver comigo, mas devido à necessidade de voltar para o mercado de trabalho, eu encarei o desafio de participar da seleção. Cheguei até a final dessa seleção, ficou eu e uma outra pessoa. Eu tinha certeza que eu ia entrar nessa empresa, certeza absoluta. Eu até comentava em minha casa com minha mulher, eu dizia, Débora, pode ficar tranquila que... vai dar certo. Já deu certo. Eu não dizia que vai dar certo, eu dizia, já deu certo. Só tenho eu e outra pessoa, eu tenho certeza que eu sou muito mais qualificado. Aí fui para a última entrevista com o conselho de administração dessa empresa. E a turma me olhava, quando via meu currículo, diretor de Rede Bahia, eu tinha sido dono de bloco no passado, que eu fui dono de bloco aí, logo quando eu saí da faculdade. Foi o primeiro negócio que eu fiz na vida, foi um bloco de carnaval, eu levei 15 anos com esse bloco. Sempre trabalhando com empresas de grande visibilidade. E o segmento que eu estava participando era um segmento que tinha assim, uma lógica completamente diferente de tudo que eu havia feito até então. Mas eu tinha certeza que eu ia entrar porque meu currículo sobrava para aquele negócio. Menina, passou 2 semanas, ninguém me dá notícia, aí eu ligo para a pessoa que tinha me chamado para participar e disse, aí, quando é que sai o resultado? Aí ela disse, Bernardo, eu não queria nem lhe falar, mas pela nossa amizade eu vou lhe falar, já saiu o resultado tem 1 semana atrás, e você não foi escolhido porque os conselheiros acharam você muito preparado para a vaga, mas que provavelmente, por ser um negócio muito denso, muito pesado, diferentemente de tudo que você já fez na vida, eles acham que na primeira oportunidade que tiver, você vai abrir mão daquilo. Eles acharam que você não ia aguentar o tranco e ia só passar uma chuva. Exatamente. E aí, Cris e Sônia, eu pensei comigo mesmo, chamei minha mulher, que é minha sócia, né? Sócia de vida, né? Disse a ela, Débora, tá difícil, eu não estou conseguindo me recolocar no mercado e não vou esperar mais o mercado melhorar para tentar uma oportunidade. A gente vai empreender. E eu sempre tive uma facilidade para empreender, apesar de não me achar um empreendedor.
Aí tem uma diferença. Vocês já devem ter pessoas aqui que já vieram falar que, não, eu sou empreendedor nato, eu sempre gostei de empreender, né? Eu tenho uma certa facilidade para empreender, eu acho que isso é muito de minha coragem, assim, eu não tenho medo de arriscar, eu não tenho medo de enfrentar, mas eu não me acho um empreendedor nato. Até porque na minha vida profissional, eu já conheci muitas pessoas que são empreendedores natos, muitos com pouquíssima instrução, e a gente vê que o cara conseguiu um visionário, né? Conseguiu juntar uma fortuna, Sim. às vezes sem saber ler direito, sem escrever, mas ele sabia fazer Tem conta outras e habilidades, tal. Exatamente. né? Mas, de qualquer forma, Isso. você foi e arriscou, né? Que negócio foi esse que você botou? Pois é, rapaz. Aí o negócio é o seguinte, nós temos uma fazenda há 30 anos, eu e minha esposa. Era uma fazenda de lazer, a gente sempre criou vaca de leite, tirava leite nessa fazenda e sempre vendia o leite para o laticínio da região. Quando eu não vi, olhava para um lado, olhava para o outro, não vi oportunidade, eu disse, rapaz, vamos pegar nosso leite e vamos verticalizar. Vamos fazer um pequeno laticínio, vamos fazer iogurte, vamos fazer queijo, vamos fazer manteiga. Na mesma hora ela topou que minha mulher gosta mais de fazenda do que eu. Então, na mesma hora ela se identificou com o projeto. Eu aí fui fazer uma pesquisa, eu não sabia fazer nada disso, procurei aonde no Brasil a gente conseguiria se qualificar para fazer isso, onde tinham os melhores locais, as melhores referências. Isso é importante. Tudo que você for fazer na vida, você sempre tem que procurar as melhores referências, seja o que for. Se qualificar da melhor forma, pode ser uma coisa mais simples do mundo, você tem que se qualificar bem. E aí eu fui parar em Juiz de Fora, que é o melhor centro brasileiro de laticínios. Aí passei 15 dias lá fazendo um treinamento e aprendi a fazer queijo, manteiga. Eu aprendi, meti a mão literalmente na massa. Voltei para a Bahia e comecei a fazer na minha fazenda um pequeno laticínio, um laticínio boutique e tal. Ia só processar o meu leite, mas ia fazer um negócio diferenciado. E foi super exitosa a ideia, né? Deu certo, conseguimos pôr em prática, só que teve um pequeno problema, né? Mas pode falar, porque esse problema... O que aconteceu, Bernardo? São as coisas da vida que são até engraçadas, né? Quando eu levei mais ou menos 8 meses a 1 ano para tirar a ideia do papel para a prática. Levantei dinheiro no Banco do Brasil, peguei crédito rural para investir no projeto e tudo mais e tal. Fizemos um laticínio, um pequeno laticínio, mas tudo dentro da técnica, com bons equipamentos, etc. E quando foi em fevereiro de 2020, a gente começou a operar. Deixei de entregar meu leite para o laticínio que eu entregava e comecei a fazer vamos chamar assim, um soft open, né? 15 dias depois que a gente começou a processar nosso leite, foi mais ou menos dia 13 ou 15 de março, se eu não me engano, de 2020, foi E olha quem estava aí. A pandemia. Aí tinha teve aquele contado pra gente essa história. no Brasil. Eu fiquei sem poder entregar meus produtos que ainda estavam engateando no mercado, começando, mas eu fiquei sem poder entregar nem para o laticínio que eu entregava, que ele já não recebia meu leite, que ele também não tinha para quem vender, e eu não conseguia processar meu leite porque não tinha mercado. Aí quando a gente pensa assim que a gente já chegou lá no fundo do poço, aí você vê que o poço tem mais um degrau. Aí. Mas isso é bom, porque a gente fica mais forte, né? Tem um ditado que diz assim, como aquilo que não nos mata nos deixa mais forte, não é esse o ditado? Isso, nos fortalece. Nos fortalece mais. E é exatamente uma entrevistada isso. Trouxe essa frase. Exatamente isso que aconteceu comigo e com Débora, que trabalhava comigo no processo. Na verdade, não foi um projeto só meu, foi meu e dela na época. E naquela época teve uma coisa interessante também, que uma semana depois que houve o shutdown em todas as cidades, começou a se construir uma rede de solidariedade entre as pessoas. E minha mulher começou a contactar as amigas dela aqui de Salvador, falando da dificuldade que a gente estava produzindo, queijo, iogurte, manteiga, etc, etc, etc.
E aí começou a ter essa rede de solidariedade, a gente começou a ter cliente aqui em Salvador, e a gente trazia da fazenda e começava a distribuir. Enquanto todo mundo estava em suas casas, a gente saía distribuindo. E a gente chegou a ter, em determinado momento, 300 clientes aqui em Salvador, em vários bairros. A gente não conseguia produzir para entregar para tantas pessoas. Como é que ficou, Bernardo, esse sentimento que você falou, né, do fundo do poço, né, de executivo, de estar em rodas de poder, de influência, né, em cargos altos, em empresas grandes, e aí você se vê lá, como você disse anteriormente para a gente, mexendo o leite, embora seja bem profissional. Como é que ficou isso do status quo em relação à sociedade? Pois é, tem Porque gente... às vezes eu escuto nos meus clientes, não, como é que eu vou fazer isso? O que vão pensar de mim? Pois é. Essa é a verdade. Pois é, Cris, eu acho que isso é uma... Como eu tive, nesses 30 anos de trajetória profissional, eu tive momentos de altos e baixos. Uhum. E em alguns momentos eu vivi de que muitas vezes você tem uma relação muito mais de conveniência, não é verdade, do que propriamente algo... não tem nada de errado disso, isso faz parte do cargo, do status que você está naquele momento não tal. tem nada. Às vezes você demora para perceber isso. Então, e a sabedoria está em você saber de que naquele momento que você ocupa determinada posição, tem algumas liturgias do cargo que são inerentes e que estão agregados àquilo, mas quando isso deixa de existir, você continua sendo o Bernardo. Aquele Bernardo lá que quem melhor lhe conhece a sua família, seus amigos de infância. A essência está lá, né? E não pode perder isso, né? Você não pode... Eu acho que a maior parte das pessoas não conseguem transar bem com isso. Por isso que você vê muita gente quando perde uma posição de muito destaque, presidente de companhias, ou figuras que têm, assim, políticos, ou isso é muito comum em política, o cara ocupa uma posição de destaque, governador, prefeito, e de repente ele perde esse status quo, que é natural da vida de profissional de qualquer pessoa, e muitas vezes essa pessoa não tem estrutura de segurar. Então, para vocês foi tranquilo, assim, nesse aspecto? Da primeira vez, não. Não? Quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu tomei uma primeira barrigada na vida, que foi uma outra experiência profissional que eu tive, mas eu era muito jovem. Sim, jovem, né? Foi difícil, e assim... E eu demorei um pouco a entender isso. Sim. Depois... sem nenhum problema. Então, eu sei que a coisa... Mas hoje eu ocupo uma posição de destaque na empresa que eu trabalho na Selen, que administra a refinaria de Mataripe, aqui, que é a maior indústria do estado da Bahia. É uma posição de destaque, me relaciono com o governo do estado da Bahia, as prefeituras do entorno, entidades empresariais, mas eu sei que é uma circunstância de momento. Em determinado momento eu tenho certeza que eu não estarei mais nessa empresa, vou continuar sendo ali o Bernardo de sempre e vou ter que me reinventar. Isso é legal, porque eu sempre digo para os meus clientes executivos, olha, o poder é efêmero, cuidado. Né? Isso que você fala, tem uma liturgia e não carregar essa mágoa, que também é difícil. Às vezes a gente recebe pessoas que saíram com uma mágoa, com um ressentimento das outras pessoas. Eu acho que eu gostei dessa palavra, não entenderam a liturgia do cargo. É isso aí. Né, e que as coisas passam. E aí, por isso que é difícil, às vezes, até encontrar, por exemplo, eu saí do mundo executivo, e aí, faço o quê? Mas o que faz sentido para mim? O que eu gosto? Você poderia dizer, não, eu estou bem, me reorganizei financeiramente, vou continuar fazendo meu queijo. Qual é o problema? Né? Ou não, eu não sou muito de empreender, agora eu já estou numa posição de destaque, mas... Desculpe, posso não estar amanhã. Então, acho que transitar com esse sentimento e com a compreensão disso é realmente bem... É lógico. Faz você ter uma saúde mental, né, nesse mundo. Eu só queria, para você fechar, e depois essa empresa de laticínio, você fecha?
Essa empresa de laticínio, em 2021, eu recebi um convite para voltar para o mercado executivo. Você levou aquele período ali tudo fechado ali, logo quando a economia voltou a aquecer, houve esse convite, eu aceitei, eu mantive meu laticínio ainda 1 ano mais ou menos, conciliando aí com minha vida executiva, mas infelizmente a mão de obra que eu tinha não estava preparada. Aí, por exemplo, meu queijeiro-chefe, que era um capinador de pasto, eu ensinei ele a fazer queijo, iogurte, alguns queijos nobres que ele fazia. E isso interessante, ele não sabia assinar o nome, mas ele tinha um dom natural. Sim. E não sabia que tinha para trabalhar com queijo, que ele fazia melhor do que eu, muito melhor do que eu. Mas subiu para a cabeça dele, porque ele tinha pouco preparo, né? Preparo emocional ele não tinha. Então, quando ele achou de que o negócio que ele estava tocando dependia... Ele poderia fazer, né? Dele, aí... Você teve as dificuldades de manter isso aí. Isso. Aí você vai para lá, para a Selen, né? A Selen. E se torna lá de relações institucionais, não é isso? Relações institucionais. Diretor. E qual foi, assim, o desafio? Porque aí, pronto, parei, agora não sou empresário, volto de novo para a diretoria, para a vida executiva. Como é que foi essa mudada de chave novamente? Fantástico, fantástico. Primeiro, assim, primeira coisa que quando eu recebi o convite, é até uma mensagem para deixar aqui para seus ouvintes do podcast. Quando eu recebi o convite, você fica assim com a pulga atrás da orelha, né? Assim, poxa, eu já estou com 58 anos, estou recebendo um convite aqui de uma pessoa que eu já tinha trabalhado em outro momento na TV Bahia, inclusive. Aí eu cheguei para ele, rapaz, será que a idade não vai ser um motivo aí de... Impeditivo, sei lá. Aí ele deu risada para mim e disse, Bernardo, a gente está sendo a primeira empresa do país a assumir uma refinaria do sistema Petrobras, dado através da privatização. A equipe que está sendo formada para assumir esse negócio só tem pessoas experientes. O objetivo é esse. As cicatrizes que cada um de nós trazemos de nossas vidas profissionais será fundamental para reconstruir esse negócio, porque nunca até então uma refinaria do porte da nossa tinha sido tocado pela área privada, sempre foi algo tocado pelo monopólio de uma empresa estatal, que é a Petrobras. Então, o presidente da empresa, da nossa empresa, da Selen, ele criou uma equipe com as principais lideranças, né? Só sênior. E isso foi fundamental na gestão desse negócio, especialmente nos 2 primeiros anos desse negócio. Porque o que é que a senioridade traz? Traz tranquilidade. Não traz competição no mundo corporativo, que vocês devem conhecer bem, os conflitos do mundo corporativo. Quando você é mais jovem, a ambição muitas vezes acaba falando mais alto e aí, invariavelmente, você perde muito tempo em dispersão de energia, em competição. Então, como o nosso time é um time muito sênior, é uma coisa que não existe. Todos já tiveram seus conquistas, foco, né? Isso, o foco é 100% para o negócio. Dá o resultado, né? E eu lhe confesso que eu nunca trabalhei num ambiente que eu me sinta tão confortável e tão produtivo, e que as pessoas são tão produtivas quanto essa experiência que eu estou tendo nos últimos 4 anos, entendeu? Não é que o ambiente não é que o negócio seja fácil, pelo contrário, eu nunca trabalhei num negócio tão difícil quanto esse segmento, porque assim, você imagine que a gente tem uma operação imensa de 90% de todo o combustível aqui da Bahia e Sergipe
vem da refinaria de Mataripe. A gente tem a operação que envolve chegada de navio de petróleo toda semana, saída de navio com combustível, porto, dutovias bombeando combustível para os centros de distribuições que nós temos na Bahia, temos filiais em outros estados. É uma operação muito complexa e muito tensa para você rodar um negócio desse tamanho. Mas o ambiente é muito positivo, porque o foco da equipe e das pessoas, pelo nível de maturidade, coloca energia exatamente em resolver e achar solução para os problemas. Então é muito bacana. E é interessante porque na nossa conversa prévia, né, a gente estava conversando um pouquinho sobre a dificuldade, nessa questão do etarismo, passou de 50, como é que a gente consegue se recolocar no mercado, e você viveu um pouquinho esse drama, e aí, de repente, você tem uma empresa onde todos já são sêniores e com o respeito e o reconhecimento desse trabalho, né? Porque também tem a questão do aprendizado que leva, as vivências, tudo isso é rico. E tem tido muita campanha para isso, tragam essas pessoas, e as empresas têm se interessado, de fato, e não é a primeira, né, que eu vejo, de buscar no mercado pessoas experientes, para agregar, né, mesmo. Isso é uma coisa interessante. Eu acho que é uma tendência que hoje a gente tem no mercado. Vocês são de RH, sabem mais do que eu, devem sentir mais do que eu esse assunto, mas a percepção que eu tenho é como a gente está ficando com a pirâmide cada vez mais achatada. Quem tem cabelo branco ou não tem cabelo está sendo cada vez mais absorvido, pelo menos está tendo um interesse maior do que tinha no passado. Ainda está muito pouco, acho que precisa muito melhorar esse mercado, mas a gente já percebe sim o movimento. Eu acho que tem o mercado algumas crenças ou pressupostos, ou tanto para os jovens como para as pessoas pós-50. Mas a minha pergunta para você é aí, você transitou em vários setores, né? Se mantém no mundo executivo, que eu vejo a dificuldade de alguns clientes meus é assim, como eles, fui sempre da área de comunicação, ou fui sempre da área de financeira, ou área administrativa, enfim, com dificuldades de entrar em outros setores, né? E aí, o que você acha que são suas qualidades ou suas habilidades que te mantêm a ser chamado, mesmo que você, assim como acho que Marcelo Lira, né? Mesmo que não seja no negócio que, por exemplo, o Rede Bahia, que você ficou 16 anos, 18 anos, por exemplo. Cris, eu acho que eu falei isso um pouco mais cedo. Assim, eu não sou um especialista, eu sou um generalista. Eu já empreendi, eu já trabalhei em banco, trabalhei com entretenimento, empresa de comunicação, na gestão do negócio. Então, foram várias experiências e várias diferentes segmentos de negócio que muitas vezes, quando a gente chega na função que a gente está hoje e olha para trás, eu tenho a certeza de que eu só exerço bem essa função que eu estou hoje porque eu tive todas essas capacitações anteriores, entendeu? Eu acho que essas qualificações que eu tive no passado e esse network, esse arcabouço de relacionamento que eu tenho muito grande, que foi proporcionado por todas essas experiências, é que me proporcionam executar bem o que eu faço hoje, entendeu? E ética. Ética é outra coisa que é importante, especialmente para as pessoas mais jovens. A gente só consegue se recolocar e a gente só consegue caminhar e avançar se a gente tem um desempenho ético durante a nossa vida. Se a gente não tem um desempenho ético durante a nossa vida, em algum momento a gente vai ser cobrado por isso. A fama tem que ser boa, né? E se perde nisso aí. É isso. Agora eu queria voltar um pouquinho. Festival de Verão, né? Como é que foi essa experiência nesse projeto? Sônia, Festival de Verão, para mim, foi uma das experiências mais, digamos assim, não era algo difícil para mim de realizar, porque assim, como eu falei aqui em algum momento, o mais difícil é você, com 22, 23 anos, fazer um bloco de carnaval numa época que poucas pessoas empreendiam e a gente era visto de uma forma marginalizada, diga-se de passagem. A sociedade baiana
Eu me lembro que meu pai e um tio meu, quando a gente resolveu fazer um bloco, disse, meu filho, não vai se meter com um negócio desse não, negócio de bloco de carnaval, de artista, de cantor, a gente era marginalizado. Sim, sim. Quando você ia comprar alguma coisa no comércio aqui de Salvador, botava lá o cheque do bloco, o nego não aceitava. Tinha medo, né? Porque Tinha é um negócio medo. novo também. Não era só porque o nego dava calote, comprava e não pagava, que era um negócio muito amador. A percepção das pessoas é que era um negócio muito amador. Então, quando eu fui fazer o Festival de Verão, eu tinha uma experiência de 15 anos mexendo com carnaval. Já não era mais diretor de bloco, dono de bloco, mas eu tinha todo um conhecimento e uma militância trabalhando como autodidata na área de entretenimento. Mas o Festival de Verão, onde é que ele foi importante para mim? É que você geria um negócio que, além de ser um evento que a gente tinha em torno de 40, 50, 60 mil pessoas noite no Parque de Exposição, nessa época ele era realizado no Parque de Exposição, ele era um evento de calendário da Rede Globo. Fazia parte de um especial da Rede Globo e a Rede Globo transmitia na grade de programação nacional os 4 dias do Festival de Verão. Então, isso foi uma experiência super interessante, porque a gente fazia esse alinhamento com a diretoria artística da Globo. Tinha um diretor que chamava Aloysio Leggei, era um diretor artístico da Globo, famosíssimo, e ele era a pessoa que eu fazia essa interface da costura da grade de atrações, da programação do festival, e foi uma experiência fantástica, foi muito bom, foi excelente. Sem contar que esses eventos, tanto o Festival de Verão quanto o Bloco de Carnaval, ele blindou a gente. Quem trabalhou com isso sabe o que eu vou falar. Evento é eventual, o tempo todo você trabalha com coisas eventuais, coisas que por mais que você faça seu planejamento, você vai ser surpreendido. Se tem uma coisa que a gente tem certeza que vai acontecer quando você faz um evento, é que alguma surpresa, ou boa ou ruim, vai acontecer. Toda hora, um pouco da natureza do negócio, né? É isso. E por mais que você se planeje... Eu ainda estava lá na TV quando o Festival Verão nasceu, né? Nasceu. E por mais que você se planeje para isso, sempre tem alguma você coisa. tem que ter uma sacada muito rápida de raciocínio e de improviso para resolver aquilo. Entendi. E isso vai lhe dando um temperamento de enfrentar as adversidades com muito mais frieza, tranquilidade. E focado, né? Isso. Veja aí, né? Quantas coisas você fez e quantas coisas você aprendeu e que pode levar para a vida, em qualquer lugar que você esteja, né? Isso que é importante. Antes de a gente ir, né, para uma das perguntas principais do nosso podcast, que é sobre o erro, já você vê que passa rápido quando a gente fala da nossa história, né? Tá vendo? O que você acha que é importante, assim? Eu ainda recebo pessoas que têm dificuldades com a liderança. Tem uma coisa natural que conseguem focar no resultado, mas ou são às vezes agressivos demais, ou são muito laissez-faire, ou se confundem um pouco, ou não são muito disciplinados. Como é que você acha quais são os princípios ou habilidades principais para você conseguir fazer com que a equipe caminhe com você? Rapaz, hoje eu ouvi isso até de uma pessoa. Primeiro, você tem que ouvir mais e falar menos. Primeira coisa, isso. Segunda coisa, eu sempre entendi e acreditei que um líder de equipe, ele não precisa ser um especialista naquele tema que você está liderando naquela área. Você precisa ser uma pessoa que entenda de pessoas e que seja um maestro dessas pessoas. Eu acho que o maior papel do líder é ter empatia, ouvir essas pessoas e saber administrar os egos dessas pessoas, que é a coisa mais difícil. Você nunca vai encontrar numa equipe pessoas só com qualidades. Ninguém tem essa qualidade. Claro. Né? Todo mundo tem qualidades e tem defeitos. Você tem que focar nas qualidades que cada um pode trazer para agregar o seu negócio
E os defeitos, você tentar conviver com eles e tentar amenizá-los. Eu acho que sempre foi assim, dessa forma que eu encarei as equipes que eu liderei, entendeu? E isso requer, né, do líder uma atenção especial ao autoconhecimento, né? Que ele primeiro olha para ele para depois ele conseguir fazer isso com os liderados, né? Porque senão fica difícil e é bom você trazer isso como até uma orientação, um conselho mesmo. Olha, gente, vamos olhar para as pessoas, vamos cuidar dessas pessoas, mas lembrando que tem coisas em potenciais e aquilo que precisa melhorar também. Isso. Né, e ser essa pessoa que conduz. Agora, que conselho que você dá para as pessoas que querem se reinventar? Porque a sua história é bem bacana, né? De reinvenções assim o tempo todo. Que conselho que você daria? Até para um jovem que está começando, quer mudar de setor, quer mudar de área? Primeiro, não é clichê, mas acredite no que você sonha. Eu acho que a gente nunca vai conseguir desempenhar alguma coisa bem se você não gostar muito daquilo que você estiver fazendo. Impossível. Na minha opinião, é impossível. E você nunca deve desistir de buscar esses sonhos, essa realização que você almeja. Eu tenho 62 anos. Eu acho que eu comentei isso com vocês mais cedo. Eu nunca tive tão feliz profissionalmente, tão realizado e me distraindo tanto no trabalho como eu estou hoje. Eu começo a trabalhar às 6h30, 7 horas da manhã todo dia. Tem dias que começo ali pela noite. Minha mulher às vezes esconde o telefone, porque 10 horas da noite eu estou na cama respondendo e-mail. Mas assim, quando você está se distraindo, você não consegue separar muito o que é trabalho do que é diversão, porque você está se distraindo. Conciliar, né? Você está aprendendo, eu nunca aprendi tanto quanto eu estou aprendendo agora, você está entendendo? Entendi. Isso é muito legal. Bacana. E a questão assim, de algo que você realmente não faria novamente? Conflito. Como assim? Assim, o erro. Quando a gente é mais jovem, a gente é muito mais impulsivo. E a gente acaba perdendo, por ambição, muitas vezes, muita energia com conflito no mundo corporativo. Entendi. Isso aconteceu comigo também quando eu era mais jovem. Quando a gente amadurece, a gente olha para trás e diz assim, poxa, que perda de energia, que perda de tempo. Então você está dizendo que o que você não cometeria, assim, bateu muito de frente? Em alguns momentos. Conflitos que não precisaria. Você tem um exemplo para dizer para a gente? Que possa ser dito? Não. Assim não, né? Mas você percebe que tinha energia que ia... Então, assim, você está falando de uma coisa que é como administrar conflitos, né? Isso é algo normal no mundo corporativo. Exato. E a gente tem que pensar assim, que elementos, enquanto líder, a gente vê isso muito. Eu atendo também em consultório líderes e assim, mas aquela situação, eu digo, mas o que você pode fazer de diferente naquela situação sem se desgastar tanto, né? E administrar o conflito, né? Então, bacana, fica aí, né? A dica aí do nosso entrevistado de hoje. E, por fim, qual é a sua frase, seu verso, ou sua música, enfim, para a gente encerrar, que o nosso podcast é Carreira entre Verso e Prosa. Mas eu sempre gostei muito de frases, né? De ditados. Você escolheu um, eu anotei 2 aqui, que eu sempre... Se quiser, pode dizer os 2, Lógico, não tem problema. Eu sempre usei muito. Um é o seguinte: o maior erro que você pode cometer é o de ficar o tempo todo com medo de cometer um erro. Sim. Isso eu li num livro há um tempo atrás. E quando você traz para a sua vida profissional, é uma grande realidade, né? Muita gente tem medo de arriscar. E esse é o maior erro que ele pode ter, porque quando você não arrisca... Sim. Você não experimenta e não tem resultado nenhum. Não tem resultado nenhum, na verdade. E o outro que eu acho muito legal também, eu sempre me achei uma pessoa de muita sorte. Porque eu me reinventei várias vezes, mas eu acho que a sorte sempre me acompanhou. Mas tem um ditado que diz que sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra alguém que está preparado, né? Exatamente. E em parte é isso. Então você tem que se preparar o tempo todo, né? Porque a sorte vai chegar.
Excelente conversa, bate-papo, um grande aprendizado aqui hoje, né? Isso. E agradecemos, Bernardo, Obrigada, por você Bernardo, estar aqui por com a ter gente. vindo. Opa, E contar essa história assim tão bacana, tão dinâmica, né? Enfim, muito obrigada, tá? eu que agradeço, viu? Muito bom, muito bom. Vamos em frente.